Bom dia aos dirigentes da FCDL, dirigentes de todas as CDLs do Rio Grande do Norte, aos empresários, meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast número 34 do dia 23 de setembro do ano de 2021. As notícias de economia da semana. Um relatório da OCDE destaca que o crescimento econômico do mundo este ano de 2021 baixa para 5,2% e para 2022 para 2,3% o crescimento global. Portanto, a economia mundial deve crescer 5,3% em 2021, anunciou na última terça-feira, dia 21, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos, OCDE, que reduziu em 1/10 sua previsão anterior e destacou uma recuperação muito desigual da crise da Covid-19. A organização disse que a expansão global vai, então, desacelerar e que em 2022 teremos um crescimento não superior a 2,5%, prefixando para 5,3% o crescimento em 2021 atualmente. A rápida recuperação levou o produto interno bruto de volta aos níveis pré-Covid, embora a atividade ainda esteja atrasada em muitos países em desenvolvimento, onde as taxas de vacinação permanecem baixas, disse o emissário da OCDE. Abre aspas. As brechas de produção e emprego prosseguem em muitos países, especialmente nas economias dos mercados emergentes e em desenvolvimento, onde os índices de vacinação são reduzidos. Fecha aspas. Destaca que as projeções para Estados Unidos da América, China e Europa são altamente positivas tanto para 2021 como para 2022. A organização reduziu em 0,9% a previsão de crescimento dos Estados Unidos em 2021, na comparação com as projeções de maio, para uma alta de 6% do PIB, Produto Interno Bruto, mas aumentou a previsão para a zona do euro de 5,3% mais 1%. Para a China, o motor da economia mundial do momento, foi mantida a previsão de crescimento para o ano em curso. 8,5% deverá crescer a China no ano 2021. A Alemanha foi a única das principais economias europeias a sofrer uma redução na previsão de crescimento, para 2,9%, portanto, menos 0,4% da última afirmação. A França deverá crescer 6,3%, a Itália 5,9% e a Espanha 6,8% este ano de 2021. Na América Latina, o México deverá crescer 6,3%, a Argentina 7,6% e o Brasil 5,3%. Portanto, a projeção para o nosso país segue abaixo do contexto da globalidade, inclusive com a Argentina um crescimento maior do que o nosso, apesar da grave crise econômica porque se abate o país do Cone Sul. Para o Brasil, a OCDE projeta um crescimento de 5,2% em 2021, ante projeção de 3,7% divulgada em relatório de maio. Já para 2022, a estimativa de alta do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, que é tudo que se fabrica, tudo que se produz na economia mundial, na indústria, na agricultura, nos serviços e no comércio, em 2022 foi reduzida a nossa faixa de crescimento de 2,5% para 2,3%. Ainda que abaixo da média global, a organização projeta uma taxa de crescimento da economia brasileira ainda bem superior ao que o mercado agora esperava. Segundo o último boletim Focus do Banco Central, os economistas do mercado financeiro brasileiro mantiveram a estimativa de um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 5,04%. E falar em Banco Central é dizer que ontem, dia 22, quarta-feira, o Copom esteve reunido, Comitê de Política Monetária, e alterou a taxa Selic, a taxa básica da economia brasileira, de 5,25% para 6,25%. Portanto, a partir de hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro, a nova taxa Selic do Brasil passa a ser de 6,25%. A General Motors retoma sua produção em 2 turnos em suas fábricas no Brasil. Por falta de chips, a unidade de Gravataí ficou parada por 5 meses e a de São Caetano por 2 meses
e recentemente retomaram parte da produção. O campeão voltou, disse o novo presidente da montadora, Santiago Chamorro, ao falar ao Onix. A General Motors vai retomar a produção normal de veículos na fábrica de São Caetano do Sul, em São Paulo, na segunda-feira próxima, e em Gravataí, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de outubro, com o retorno do segundo turno de trabalho nas duas unidades. Com isso, a empresa espera recuperar ao menos parte dos veículos que deixou de produzir no período em que as unidades ficaram fechadas por falta de semicondutores. A General Motors do Brasil, o campeão voltou, disse o novo presidente da empresa. Portanto, a General Motors, a GM, dá força que a economia está crescendo, que as montadoras ressurgem depois da crise da pandemia do ano 2020 até setembro de 2021. Ele ainda disse, o presidente da General Motors no Brasil, que está nos Estados Unidos preparando a volta ao país e fez o anúncio online. O executivo presidiu a filial brasileira entre 2013 e 2016 e ocupava na sede da matriz, em Detroit, o posto de vice-presidente da Divisão Global de Serviços, conectados antes de ser escolhido para suceder Carlos Zarlenga, que deixou a companhia. A fábrica de Gravataí, onde é produzido o Onix, ficou quase 5 meses fechada em razão da falta de chips, problemas que atingem montadoras de todo o mundo. A de São Caetano, que produz o Tractor, Spin e o Onix Joy, suspendeu a produção por mais de 2 meses, período em que também realizou obras para o início da produção da nova Montana em 2022. A produção agrícola brasileira bate recorde em 2020 com a demanda aquecida. O valor agregado pelos produtos do setor subiu 30,4% frente a 2019. Quem diz é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O valor da produção agrícola brasileira voltou a bater recorde em 2020, embalado por uma combinação de fatores que vai desde preços elevados e demanda aquecida por commodities no mercado externo até condições climáticas positivas. O cenário é retratado pela pesquisa a que tivemos acesso da Produção Agrícola Municipal, o PAN 2020, divulgado na última quarta-feira, ontem, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O compêndio Em Meu Poder fala sobre o assunto. No ano passado, o primeiro sob influência da pandemia do coronavírus, o valor de produção agrícola nacional chegou a 470 bilhões de reais, um avanço de 30,4% frente a 2019. É o recorde em termos nominais, sem levar em conta a inflação da série histórica que o IBGE coleta desde 1974. O resultado de 2020 consolida um período de sucessivas elevações no valor da produção. De 2011 até o ano passado, o indicador caiu apenas em 2017, pelo próprio IBGE. O Instituto ressalta que, em meio às restrições provocadas pela Covid-19, que ceifou a vida de 598 mil brasileiros, infectou mais de 21 milhões de pessoas, houve uma corrida internacional por estoques de alimentos. Com isso, as commodities agrícolas, como soja, milho, se valorizaram excessivamente no mercado externo. O dólar mais alto, frente ao real, acabou jogando a favor dos preços para os produtores. Assim, o valor da produção subiu. O efeito colateral foi o avanço dos valores dos alimentos para os consumidores brasileiros. A alta verificada nas gôndolas dos supermercados ainda impacta a inflação no país. Conforme o IBGE, o clima favorável na maior parte das regiões brasileiras também ajudou a agricultura em 2020. O valor da produção só não foi maior, diz o Instituto, porque houve uma estiagem severa no início do ano passado no Rio Grande do Sul, mas houve um crescimento acelerado. Em 2020, o setor agrícola conseguiu ter um desempenho positivo, ao contrário de outros setores afetados grandemente pela pandemia. As condições climáticas e os preços favoreceram. A análise é de Vinícius de Lima Wagner, supervisor da direção de pesquisa do IBGE. E agora é definitivo. O Senado aprova em segundo turno a PEC da reforma eleitoral sem a volta das coligações. Ontem, o Senado Federal, em plenário em 2 turnos,
vetou a volta das coligações que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, mas a relatora no Senado argumentou que o modelo favorecia a fragmentação partidária e pontos aprovados nas duas casas legislativas vão à promulgação. O Senado votou ontem e aprovou a nova lei eleitoral que vai valer para as eleições do ano 2022. É uma proposta de emenda à Constituição que trata da reforma eleitoral. O texto foi aprovado por 70 votos a 3 em primeiro turno e em 66 votos a 3 em segundo turno. A PEC tem origem na Câmara, onde foi aprovada no mês passado, com a previsão de volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, para a escolha de vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Obviamente, em 2022, escolha de deputados federais e estaduais. Pontos aprovados nas duas casas legislativas ainda devem ser promulgados pelo Congresso Nacional. A formação de coligações não é permitida. Portanto, os partidos disputarão por si só as eleições proporcionais, vetada as coligações nas eleições de deputado estadual e deputado federal. É definitiva e vale para 2022. A Festa do Boi em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, será retomada de forma presencial em novembro. O evento será realizado no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, com o cumprimento de protocolos estabelecidos pelo governo, expositores e públicos que deverão apresentar comprovante de vacinação. A 59ª edição da Festa do Boi será realizada de forma presencial, de 13 a 20 de novembro, em Parnamirim. O anúncio foi feito pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ontem, dia 22, após reunião com a diretoria da Associação Norte Rio Grandense, dos criadores ANORC e outros segmentos do agronegócio e representantes do governo. Portanto, o Rio Grande do Norte vai ter a sua tradicional Festa do Boi, que é um dos eventos comerciais de mais importância no entorno da capital do estado. Em 2020, o evento aconteceu de forma virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. Bom dia, até a próxima semana com mais uma edição do nosso podcast para a diretoria da FCDL, de todas as diretorias das câmaras de dirigentes lojistas do Rio Grande do Norte, para os empresários, para os meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado.